Por causa das emoções, 75% das pessoas olham para a vida, mas não enxergam a vida. Esse 75% foi eu que coloquei, pautado na minha experiência. Mas como toda vista é vista a partir de um ponto, eu quero saber a sua. Coloca nos comentários aqui quantos por cento você acha que temos de pessoas que olham para a vida, mas não enxergam a vida por causa de não saber lidar com as emoções. Dos elementos, a água foi escolhida para poder simbolizar, representar as nossas emoções. Então, por exemplo, se você está com muita raiva, muita angústia, é como se você fosse um mar revolto, com muitas ondas, marés, etc. Se você está num momento bem tranquilo, é como se fosse uma lagoa tranquila ou um rio passando bem suave. E como você sabe, seu corpo é feito de água, tem mais água do que qualquer outra coisa. Você não é tão sequinho e sólido quanto você pensa, mas é melhor ficar por aqui, porque senão a gente vai ter que falar de química, física e vai desembocar certamente na física quântica. Eu vou falar bem en passant, bem rápido, sobre duas emoções, que é a raiva e a ansiedade. A raiva, ela vai surgir geralmente quando você se sentir injustiçado. Aí você vai ficar com muita raiva, vai querer buscar justiça, vai ficar todo raivoso. Ou pode também ter aquele tipo de pessoa que é mais infantil, porque ela quer aquilo, ela quer um objeto, ela quer uma situação, mas ela não quer passar pelo processo de construção até chegar naquilo, até chegar na recompensa. E aí ela fica com raiva. Mas a raiva é um sentimento muito bonito. Do ponto de vista estético, ele é magistral, porque é por meio dela que você pode ter uma desidentificação momentânea com o sentimento, com a emoção, para poder você arbitrar sobre ela e direcionar essa raiva para poder você sair de uma situação adversa. Por exemplo, você sofreu uma traição de uma amizade ou uma situação extremamente adversa chegou e te deixou com raiva. Você tenha uma oportunidade de você direcionar aquela raiva arbitrariamente para poder você sair daquela situação adversa e também se autoconhecer. Você só tem a ganhar sempre direcionando as emoções. Agora, antes de passarmos para a ansiedade, se você tá feliz, vai lá e envia agora esse vídeo para 10 pessoas. Agora, se você estiver com raiva, usa o seu controle e direciona essa raiva para você enviar esse vídeo agora para 20 pessoas. Envia na raiva mesmo. Voltando, se você quiser olhar para a ansiedade do ponto de vista religioso, porque aqui todo mundo pode falar, seja do ponto de vista religioso, científico, filosofia, arte, literatura, que está dentro da arte. Do ponto de vista religioso, seja você cristão ou não, você pode olhar e falar, a ansiedade é uma coisa que Deus criou por causa disso, disso, disso. Não estaria errado nesse sentido do ponto de vista religioso. Agora, se você usar um outro ponto de vista científico, evolucionista, você vai falar, a evolução foi costurando o meu cérebro para poder eu ter um mecanismo que a gente vai chamar agora de ansiedade, que vai ser acionado para poder aumentar a minha chance de sobreviver aqui. Porque se você não sabe, o mundo era muito mais hostil há milhares de anos atrás. Muito mais hostil do que hoje, exceto se você for morador da capital do estado do Rio de Janeiro como eu. Uma pergunta, ansiedade, na sua opinião, é boa ou ruim? Depende. Aí tem aquele mantra que eu fiz no primeiro vídeo que eu fiz aqui, que diz aquele mantra, as emoções não são boas nem ruins. O segredo é como nós lidamos com ela. A ansiedade é boa ou ruim? Depende. Por exemplo, se você entra no carro e você não fica minimamente ansioso, você não vai botar o cinto de segurança, você não vai ajustar os espelhos, você pode atropelar uma pessoa por displicência, porque estava extremamente relaxado. Então você tem que ter um pouco de ansiedade para você funcionar melhor e preservar a própria vida e a de terceiros. Agora olha que interessante. Há milhares de anos atrás, quando tinha um leão vindo na sua direção, na savana africana, se você não tivesse o mecanismo da ansiedade, você teria maior ou menor chance de sobreviver. Menor chance de sobreviver. Então, graças à ansiedade, você tem liberação de adrenalina, você joga sangue para suas pernas para você correr e você está no estado de luta ou fuga. Ou você fica para lutar, ou você vai correr. A ansiedade é boa para isso. Agora, o problema é quando ela fica demais. Ela fica em situações que não condizem com situações ansiosas. Porque, presta atenção, quando o leão estiver atrás de você, você vai ter certeza que ele vai estar atrás de você. Você não vai ter dúvida. Agora, muitas vezes não tem leão nenhum atrás de você, mas você age como se tivesse por causa da ansiedade que está alocada no momento errado, está disfuncional na sua vida. Usando um tom lúdico, a ansiedade é como se fosse a energia mental. Aí você tem o passado, presente e futuro. A tua energia mental deveria ficar mais no presente, no aqui e no agora, porque a vida é agora, está correndo aqui agora. A ansiedade é quando você pega a maior parte dessa energia e você direciona ela todinha para o futuro. Então, se tivesse uma situação futura que poderia dar certo ou dar errado, você faz ela dar errado, porque você já está catastrofizando aquela situação.
por causa de uma coisa chamada profecia autorrealizadora, por causa dos filtros que você está utilizando nos seus olhos, como se fossem filtros do Instagram mesmo, ou filtro de uma lente, ansiosos. Todo mundo sabe disso. Existe tratamento para ansiedade, para crise de ansiedade, para TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. E mais, você tem várias vertentes dentro da psicologia, que é a minha área, para poder tratar a ansiedade. Você tem a psicanálise de Freud, você tem a psicologia analítica do Jung, que é uma dissidência da psicanálise de Freud, e você tem uma vertente que tem mais a ver com os estágios que eu fiz, tem uma terapia que lida com duas teorias, cognitivo-comportamental, que é a TCC, desenvolvida pelo já falecido Aaron Beck e muito explorada e disseminada pela sua filha Judith Beck. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Não vai importar tanto a via que você vai tratar a ansiedade quanto uma outra coisa que é mais importante, que é a decisão que você vai ter com você mesmo. Muitas pessoas falam, eu decido, mas não decide, é da boca para fora. Ela se ama, ela se cuida, ela tem esse comprometimento consigo mesmo, muitas pessoas não têm. Então é aí que tá a decisão, é nesse sentido que eu tô falando, tá com a decisão? Vai doer, vai ter que mexer em alguns porões, vai ter que mexer em algumas sombras, aí eu já tô citando um pouco o Jung, né? Vai ser desconfortável, vai querer? Quero. Então o momento é esse, a terapia existe justamente para isso. E se você quiser saber mais sobre a mente humana e o comportamento humano e como isso funciona, eu vou jogar pra você. Se você quiser, me siga pra juntos, porque é uma via de mão dupla, nós construirmos algum conhecimento. Agora, a gente pode nunca mais se ver, mas tem uma coisa que eu não abro mão que eu quero que você faça, que é: conhece-te a ti mesmo.